Isso, aquele caso que foi amplamente divulgado aí por vários canais de mídia, daquele homem negro que foi preso, não só algemado, mas também amarrado e conduzido pelos policiais militares. Inicialmente até uma UPA e depois assim ele foi preso. Então a nossa proposta é conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, se a promotora, juiz ou advogado, enfim, analisar um pouquinho das condutas, mas ainda apresentando uma reflexão jurídica sobre o assunto. Bom, não precisam tomar nota, ao final eu vou deixar lá o e-mail, o Instagram, tá bom? E depois é só fazer um Pix de R$ 1.500 e receberão o material. Brincar, eu vou disponibilizar o material para vocês, tá? Eu quis falar aí só sobre um pouco... Vou pôr o óculos aqui, que depois você passa dos 40, não tem jeito, precisa, para leitura. É só rememorando, né? No dia 4 de junho, foi dentro de um mercado, o comerciante acionou lá o botão de pânico e deu conta de que tinha sido furtado. Inicialmente, os canais dão notícia de que era um homem negro, com menores, junto com ele, tinha furtado alguns produtos e valores. Esse homem saiu de lá, portanto, consumou o crime, né? Tecnicamente falado, teria consumado o crime e fora localizado num apartamento, né? Num conjunto na Vila Mariana. Então, acionada a polícia militar, logrou êxito, né? Em prender, em segregar a liberdade dele e aí a gente vai falar um pouquinho disso. Essa é a cena. Todos viram essa cena? Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que a gente está vendo aí, tá? E a partir, como eu disse, eu estou trazendo um fato, não estou extraindo do processo, mas de verdade acho que nem precisaria, né? Dá para ter diversas conclusões a partir do que a gente está vendo aqui. Eu vou falar um pouquinho o que disseram os policiais militares, que falou a defesa do acusado, né? E o que falou a Secretaria de Segurança Pública. Bom, eu vou fazer um resumo, tá, pessoal? Não vou ler, porque eu sei que para a maioria de vocês talvez nem consiga enxergar, mas a ideia é que esse material será compartilhado para aqueles que fizerem contato por e-mail ou pelo Instagram. Eu vou disponibilizar o material. Mas policiais militares disseram que chegaram até o acusado, que ele ofereceu resistência à prisão, que os policiais precisaram utilizar da força física, que em determinado momento os policiais, né, no ato da abordagem, pediram para que ele sentasse. Ele falou, olha, eu só sento se vocês me derem um rodo. E os policiais, então tá, você quer? Eu te dou um rodo. Né? Por isso que vocês vão ver algum local, em algum canal de mídia, o policial chutando ele. Tá? Então, os policiais estavam com aquela câmera né, eles têm um nome para isso, enfim, da webcam, enfim, daquela câmera de corpo. Ouviu-se falar que eles desligaram, mas a notícia que a gente tem até o momento é que não foram desligadas essas câmeras dos policiais, né? Isso abre um parênteses até a parte, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, enfim. Eu acho que tudo aquilo que legaliza a ação dos policiais, eles podem inclusive usar para a defesa deles. E de outro lado, dá transparência à ação, é bem-vindo. Então, de verdade, o meu posicionamento é que essas câmeras sejam disponibilizadas a todos os policiais, aqueles que vão fazer policiamento ostensivo, intensivo, mas que vão agir diretamente num confronto, numa abordagem, tem que ter. A minha opinião é que tenha. Muito bem. E aí os policiais resumiram dizendo que ele ofereceu resistência, que não cumpriu a ordem, né, de ficar quieto, que mais além, mesmo sendo contido, precisou usar a força física, precisou ser algemado os pés e mãos, e ainda assim ele queria avançar sobre os agentes para pegar o armamento deles. Foi por isso que eles justificaram a conduta de, além de algemá-los de costa, mãos e pés, também o amarraram. Essa é a justificativa. A gente vai analisar se essa conduta é lícita ou ilícita. Muito bem. A defesa, né, e aí um colega que é da Associação Nacional da Advocacia Negra falou que não é possível confiar, né, nas bodycams, que é o que ele sentiu, poderia ter sido desligadas, mas a gente já tem notícia que não foram. E falou que essa é uma prática corrente, que isso só foi possível porque era um homem negro,
poderia ter sido vítima, talvez não só de uma violência policial, mas de um crime de racismo. Muito bem. A Secretaria de Segurança Pública, né, ela atestou de que as câmeras não foram desligadas, que teriam sim narrado todo o confronto, a resistência, a ação dos agentes. Disse ainda que os 6 policiais, veja, os 6 policiais militares foram afastados da sua rotina policial, com trabalhos administrativos, até que se apure. Aliado a isso, né, então a gente precisa entender que existem 2 tipos de condutas aí. A primeira é do acusado, que foi acusado, inclusive a gente tem notícia, foi até denunciado, né, pelo crime de furto, de resistência, de corrupção de menor. Também já é dos autos, que não só os autos, mas os próprios comerciantes dizem que é corriqueira a ação dele, tá? Então, veja, não estou justificando a ação de ninguém. Estou trazendo fatos para que, a partir desses fatos, a gente analise e compartilhe, a partir dos conhecimentos que vocês mesmos têm nos bancos acadêmicos, se a conduta de cada um desses agentes está correta ou não. Mas, enfim, a corporação lamentou o ocorrido, diz que não é a prática que se espera dos policiais militares, até porque, veja, até voltando aqui atrás, né? Ao final também vai ter lá um QR Code, aí já rendendo os créditos ao Maurício. Eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa, né? Pela incapacidade técnica, e eu assumo. Mas vejam, aqui eles estavam na UPA, eles estavam numa quantidade superior. O acusado já estava contido, né? E aqueles que vão verificar o vídeo depois vão ver que ainda assim existia uma força talvez desnecessária, né? Porque não quer dizer que os agentes não possam usar de força. Tem toda uma programação para os agentes agir, né? Isso eles aprendem nas escolas militares, que vai desde a verbalização até o uso da força e até o uso do equipamento que tem consigo, que pode ser até a pistola .40 que eles ostenciam. Então, tem que ter uma progressão. E a ação deles vai, óbvio, de acordo com a ação daqueles que eles estão dando a voz de prisão, a voz de parada, enfim. É a partir daí que eles vão agir, né? Os policiais militares têm o que a gente chama de POP, né? Que são os programas de operação padrão. Então, eles não podem começar já a usar a força bruta sem uma justificativa. Tem que ter uma justificativa para aplicação, inclusive, da força física. Muito bem. E fazendo aí, né, fiz um panorama da versão dos policiais militares, que disseram que ele ofereceu resistência, que foi necessário o uso da força física, que foi necessário que só foi ele só foi contido em razão da superioridade numérica dos agentes, e que foi necessário amarrá-lo porque ele queria, mesmo contido, investir contra os agentes policiais para que fosse pego seus armamentos. Falamos também do pouco do que falou a defesa, né? Só voltando um pouco atrás, falamos aí do que a Secretaria de Segurança Pública disse, e eu estava falando dos procedimentos. Muito bem, então a gente tem um procedimento para apurar a conduta ilícita do acusado. Muito bem, isso vai na justiça comum. Na justiça militar, não vejam, vejam, e aí já é um pouco do nosso papel. Já ouvi dizer que vai ficar por isso mesmo. Não vai, pessoal. Quem conhece um pouquinho ou tem algum amigo, algum parente que escolheu trabalhar, dividir sua vida com a sociedade, um policial civil, um policial militar, sabe que por menos eles respondem processo na corregedoria. Que por, às vezes, não engraxar a bota, que por chegar atrasado, eles respondem processo, eles podem até ser presos administrativamente. Tá? Repito, não estou justificando a ação de um ou de outro. O que eu estou dizendo é que já existe um procedimento disciplinar para apurar a conduta dos policiais. Tanto é assim que eles já foram afastados. Tá? Então, não vamos somar essa massa de que, olha, vai ficar por isso mesmo. Não vai, tá, pessoal? E repito, quem conhece um agente público sabe que o que eles mais preservam é a imagem da corporação. Então, às vezes até você fala, mas por isso você foi preso? Por isso eu fui preso, tá?
Muito bem. E aí, por isso a importância desses nossos encontros. Vocês vão ver que aquele que está no primeiro semestre já teve direito penal, aquele que está no segundo, no terceiro, no quarto, já é possível ver que a gente consegue tirar algumas reflexões e vai falar, pô, é verdade, isso eu aprendi na faculdade, isso eu já consigo verificar se foi certo, se foi errado, né? E aí, primeiro, um parênteses. Todas as disciplinas dos bancos acadêmicos, elas são importantes para vocês, não só para a formação, mas para a atuação. Mas penal é muito mais legal, digam a verdade, né? Quem não gosta ainda é porque não teve a oportunidade de bem conhecer a matéria de penal, de processo penal, né? Cadê a doutora Maria Manuela? Foi embora, né? Ela tinha horrores, né? Falava que isso é coisa para defender bandido, né? Que não é, né, pessoal? Eu tenho o privilégio, por exemplo, de todos os meus clientes são inocentes, né? Dizem para mim que são inocentes, estão pagando os honorários em dia, eu jamais duvidaria deles, jamais. Jamais. Se eventualmente foram condenados, foram injustiçados. Né? Quem seria eu para duvidar deles, né? Mas e direito penal, pessoal, é isso, né? A gente está aí é um braço forte do Estado. Então, quando as outras áreas do direito não pôde solucionar uma questão da sociedade, aí sim o direito penal tem que resolver, né? A gente até fala, tem uma expressão em latim que fala que o direito penal tem que ser utilizado como ultima ratio, ou seja, quando as outras áreas do direito não foi possível solucionar, não foi possível regular uma conduta. Mas também o que a gente tem que observar é que não pode ser usado o direito penal para toda e qualquer desregulação da sociedade, né? Que a gente tem várias leis, mas será que precisa de todas essas leis? A gente ouve muito falar, o Brasil tem lei muito branda. Eu garanto a vocês que não tem. As nossas leis não são brandas, tá? Existe e até usado muito em palanque, especialmente em épocas de campanhas eleitorais. Às vezes você vê um candidato a ser vereador, a deputado estadual, falando que vai, se eleito, criar uma lei para prender mais. Então você veja que eu não sei se ele não sabe, eu também não sei se ele está achando que o público dele é pouco esclarecido, né? Porque um vereador, um deputado estadual, a gente sabe que não pode criar lei penal, né? Lei penal a gente sabe que é objeto de uma lei federal, pelo menos, né? Então, mas a gente lida com essas situações, né? Então, é só um parênteses. Então, primeira coisa, né? Será que a prisão dele foi legal? Que a gente escutou em vários canais de mídia. Olha, que a prisão tinha que ser relaxada, que ele foi vítima de tortura, que, portanto, tinha que ser relaxada. E aí, para saber se a prisão é legal, e é ilegal, né? É antônimo de ilegal. Primeira coisa, vocês lembram, quem não teve ainda, ou quem já teve processo penal, há que se lembrar, a gente vai descobrir se uma prisão é legal ou não, vendo alguns requisitos, né? E esse quando eu lecionava processo penal, ou quando leciono, eu falava muito aí, professor, depois, quando a gente fazia a leitura do artigo 301, né? Ele fala, e a leitura é maravilhosa, que qualquer do povo pode, os agentes devem prender aquele que se encontra em flagrante delito. Traduzindo isso, vocês podem prender em flagrante delito, né? Mas não vão sair daqui falando, deixa comigo. Agora deixa comigo, fazer um policiamento aqui na Sé, no meu bairro. Não é para tanto, né? Não é para tanto também. Significa dizer que a gente pode, tá vendo a prática de um crime, conter aquele agente, né? Mas, tô vendo alguém ser assaltado ou roubado. Não, né, pessoal? Aí não, né? Não está dizendo que qualquer do povo pode, né? Então, e aí o próprio Código de Processo Penal, ele fala lá no artigo 302, quem se considera em flagrante delito, está lá no artigo 302. Quem está cometendo a infração penal, né? Ou seja, é aquele que é visto ou está sendo visto praticando o ato ilícito, praticando crime.
ou ainda aquele que acaba de cometê-la, ou seja, ele consumou, exauriu a conduta e acabou de cometer. Né? Então, eu deixei em negrito para a gente fazer uma provocação, né? Para a gente verificar realmente se enquadra. E aí, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, né? Ofendido aí a vítima, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Ou seja, aquele que acabou de cometer o crime e alguém sai correndo atrás dele. Pode ser a vítima, o ofensor, o agente. Né? Então, ele é perseguido. Por isso que a gente fala, a situação, ele ainda estava em situação flagrancial, né? Aí você vai falar, quanto tempo dura? Pessoal, aquele negócio que a gente ouve, né? Está em flagrante se for dentro de 24 horas. Eu garanto a vocês não vão ver isso escrito em lugar nenhum. Pode ler o Código de Processo Penal, pode ler, vocês não vão encontrar isso, tá? Então, enquanto o Estado estiver tentando apurar ou estiver no encalço dele, ele ainda está numa situação flagrancial. Tá? Quando exaurir essa procura, então ele saiu. Mas aí por isso que fala, então, sei lá, em tese 24 horas ou 44 horas teria saído na situação. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é o praticado. Tá? Então, mas se estiver investindo, se estiver à procura desse agente que cometeu o crime, ele ainda está em flagrante. Tá bom? Ou ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. O que é isso, então? Aí trazendo para o nosso exemplo. Eu disse lá no início que o acusado ele foi detido, né? Com ele foi localizado alguns produtos subtraídos dos supermercados e, inclusive, alguma quantia em dinheiro. Aliás, quando questionado, aspas, informalmente pelos policiais, ele tinha acabado por confessar a conduta, dizer, não, realmente fui eu que furtei. Então, veja, ele foi pego, ele tinha acabado de cometer a conduta dele, né? Ele não foi preso cometendo, mas ele foi preso logo após, ou seja, ele tinha acabado de cometer. Então, dá para a gente configurar tranquilamente o inciso 2. E no meu sentir, e aí eu trago para reflexão também de vocês, eu penso que entende aí o inciso 4 também, que diz lá, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Ele foi pego, pessoal, foi detido, foi preso em flagrante pelos agentes militares com uns produtos que foram furtados do mercado. Então, veja, não havia dúvida, isso evidenciava ou trazia uma materialidade, pelo menos para aqueles agentes, de que ele foi o autor do delito. Então, só trazendo aí alguns conceitos para vocês também, ou relembrando para aqueles que já tiveram processo penal, os agentes públicos, policiais civis ou militares, ou os particulares, quando realizam a prisão, e aí prisão em flagrante, tá preso, nós somos os condutores da ocorrência. Tá? Não, no meu sentido você está preso em flagrante. Por isso é que ele é conduzido até uma delegacia de polícia e cabe à autoridade policial, ao delegado de polícia, verificar se de fato aquela narrativa levada pelos condutores e os policiais civis, militares ou nós, se aquela narrativa, além dos objetos apreendidos, se tudo isso ele vai formar pelo seu livre convencimento se de fato existe, primeiro, a prática do crime. Aí por isso que a gente fala, tem que estar presente a materialidade, né? Aconteceu o crime, então ele vai falar se tem materialidade. Esse é o primeiro requisito. Segundo, se aquele levado até ele, se aquele pode ser indicado como autor daquele crime. Então, a autoria ou indícios suficientes de autoria. Se a autoridade policial, e só cabe a ele nesse momento, verificar se houve o crime, portanto, tem materialidade. Se por outro sentir, tem também a indício suficiente de autoria, ou seja, tenho prova ou indício suficiente que aquele conduzido foi o autor, aí ele ratifica
a prisão em flagrante. Então, só então ele está preso em flagrante. Por quê? Se a autoridade policial entender, primeiro, que não há crime, segundo, se houve crime, aquele conduzido não é o autor, ele não vai ratificar. Significa dizer que aquele conduzido vai sair de lá e vai para sua casa. Então, cabe à autoridade policial verificar se estão presentes os requisitos para daí ratificar a prisão em flagrante. Por isso, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um auto de prisão em flagrante. Quando a gente fala de... a gente faz palestras aqui, já tivemos oportunidade aqui nessa casa, em outros locais, de trazer um pouquinho da prática. Eu trago um auto de prisão em flagrante. É esse o nome. Auto de prisão em flagrante. Vai trazer uma narrativa dos fatos, vai trazer a narrativa dos condutores, né? Sempre são dois, pelo menos, vai ser um condutor e outro testemunha. Eles vão trazer essa narrativa e aí, ao final, vai ter a conclusão do delegado de polícia, que vai falar, ouvidos as partes, observado tudo, a autoridade policial, no seu livre convencimento, ratifica a prisão em flagrante. Nesse caso, o delegado ratificou a prisão em flagrante. Por quê? Foi preso logo após, estava com os produtos subtraídos do supermercado, então ele entendeu que, de fato, aquele sujeito, e aí, né, negro, tinha sido o autor do crime. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Muito bem. Feita a prisão em flagrante, né, o que a gente tem aqui hoje, todo aquele preso em flagrante, ele tem que ser conduzido à audiência de custódia. Isso existe aí pessoas que somam dizendo que essa audiência de custódia põe bandido na rua, né? É um absurdo, pessoal. Qualquer um, ainda que não goste de penal, de processo penal, mas se teve oportunidade para conhecer o que diz o texto da lei, não pode e não deve somar essa fala que é falaciosa. Veja, pessoal, como acontecia na época? Sempre uma prisão em flagrante, lá no passado, o processo tinha que chegar em até 24 horas para o juiz. Só que aquele detido não chegava só o processo. Então, em muitas oportunidades, o juiz não tinha e não conseguia, porque não foi conduzido, a oportunidade de ver aquele conduzido e sequer de falar com ele. E esses casos que o juiz, que ou é solto, ou é convertido, ou é cedido fiança, não é que o juiz está sendo, aspas, bonzinho, é porque a lei prevê a hipótese de fiança, ou o juiz verificou que era a hipótese de relaxar a prisão em flagrante. Ora, aquele conduzia, chegava lá todo machucado, né, com os olhinhos tortos, não conseguia sequer andar. O juiz perguntava para ele, né, o que aconteceu? Por que o senhor está todo machucado? Eu caí da viatura ao vir para cá, né? Então, é claro que muitos defendem, ele vai falar que foi torturado, mas veja, pessoal, a gente não pode aceitar que nosso policial haja com truculência, porque, repito, a ele não é vedado a utilização da força, ele pode utilizar da força quando necessário for. A gente observa, e aí, por isso que, e aí é triste, às vezes eu escuto de alguns policiais isso, de que aí a gente não vai conseguir arredondar a ocorrência, né? Mas como assim arredondar, né? É o jeitinho brasileiro, enfim, não precisa disso, pessoal. Se vocês estiverem agir corretamente, isso é uma garantia para vocês. Pessoal, eu falo de verdade, eu tive, enquanto eu lecionava na última instituição, lá nós tínhamos o convênio com a Polícia Militar. Tive vários alunos policiais militares, sei o quão difícil é a carreira, mas a gente não pode esquecer. É uma carreira pública, você prestou um concurso público, você quer estar nessa carreira, portanto tem que obedecer os ditames legais, né? Então não há que se agir contra a lei. Você sabia quanto ia ganhar, então, mas olha quanto a gente ganha. É uma carreira pública, qualquer um pode fazer um curso superior hoje, pode estudar se não quiser, enfim. A gente não pode aceitar o discurso, como eu ganho pouco, vou trabalhar desse jeito. Não é um discurso que a gente pode aceitar, principalmente de qualquer agente público. Ele quis estar lá,
né? Mas muito bem, a juíza deveria relaxar a prisão em flagrante ou converter em preventiva? Vamos lá. Quando é que o juiz pode relaxar a prisão em flagrante, né? É o que fala lá o 310. O artigo 310, ele fala exatamente isso, que o juiz ele recepciona o acusado, né? E aí não é réu, né? O acusado ele só é réu depois que que o juiz recebe a denúncia. Então, o juiz recebe o acusado, o auto de prisão em flagrante e tem lá um promotor, o juiz, né? Aqui em São Paulo a gente tem o DIPO, né? Tem um promotor de justiça. Se o acusado não tiver um advogado, vai ter lá um defensor público. Ele vai analisar os fatos e vai fazer um interrogatório, ele vai ouvir o acusado. Se o juiz entender que houve vício na prisão em flagrante, ou seja, se aqueles requisitos que falamos ainda há pouco, do artigo 301 ou do 302, se não estão presentes, o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai relaxar a prisão, porque ele vai considerar ilegal. Se não obedecer aos requisitos do artigo 301, 302, ele vai relaxar. Se ele verificar também que houve a prática de crime pelos agentes, olha, ele confessou para a gente. Mas por que ele confessou? Ele confessou porque ele foi torturado. Se for possível o juiz verificar isso, o juiz ele vai também relaxar, porque a confissão ela tem que ser de livre e espontânea vontade, né? Aí alguns colegas brincam, né? Óbvio, não vou falar nome e não vai ser identificado. Eu falava para um colega que é policial. Não, mas aí isso é uma falácia. A gente utiliza o psicológico para ele confessar. Poxa, que bacana, né? Eu falava para ele, que bom que a instituição policial tem investido em outras técnicas de interrogatório. Eu falei, aqui, ó, o psicológico é um saco preto, né? Então, não pode, né, pessoal? É o tipo de conduta que a gente não pode aceitar, né? E nem deve. Mas muito bem, se a prisão é legal, o juiz vai abrir algumas possibilidades. Ou ele converte a prisão em flagrante em preventiva, quando estiver presente lá os requisitos do artigo 312, ou ainda ele vai, se não relaxar, se couber fiança, ele vai conceder fiança. Por isso que a gente não pode aceitar aquele discurso que mas a audiência de custódia põe bandido na rua. Pessoal, não é isso, tá? E quem saiu em liberdade provisória com ou sem fiança ainda responderá ao processo. O que significa dizer é que ele não precisa estar preso ou o juiz não entendeu pela necessidade de mantê-lo preso enquanto ele responde o processo. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o crime de receptação. Está lá no artigo 180 do Código Penal. Né, que é aquele que, sabendo que é produto de crime, recebe, né? Então, o compra, enfim. Então, toma cuidado. Eu sei que não é o caso de vocês aqui, né? Mas as feiras do rolo, não é isso? Que você sabidamente sabe que a fonte é, no mínimo, duvidosa, enfim. Então, tomem cuidado. Eu já defendi, isso é verdade. Cliente que ele comprou, ele tinha um iPhone, né? Era lá na época um iPhone 7, já com os olhos no iPhone 8, né? Então o que ele fez? Ele achou um grande amigo que tinha um iPhone 8, né? Por um descuido não tinha mais a nota fiscal do aparelho. Mas quem guarda nota fiscal do iPhone 8? Não tinha mais. E ele viu que esse amigo, que virou um grande amigo em questão de 5 minutos, falou, olha, a gente pode fazer uma troca, né? Você me dá seu iPhone 7, eu te dou o meu iPhone 8, e você me dá R$1.000 da diferença. Ele falou, puxa, tô para conhecer uma pessoa tão legal quanto você. E assim ele fez, né? Ainda pagando nas Casas Bahia o iPhone 7, pegou todo o salário, deu pro grande amigo, ficou com o iPhone 8, deu o iPhone 7, e aí todo feliz, 2 dias depois, foi ele parado pela polícia militar, consultar o telefone e era objeto de furto. Ele ficou sem o iPhone 7, sem o iPhone 8 e sem a liberdade. Foi preso em flagrante pelo crime de receptação, né?
para minha felicidade, fui contratado, né? Então, de vez em quando a gente tem que agradecer que temos pessoas não tão esclarecidas, né? Maldade, mas enfim. Por isso que a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né, pessoal? Então, foi preso em flagrante. E aí, na audiência de custódia, eu consegui que fosse concedida a fiança. Precisaria, pessoal, dele ficar preso? Então, veja, o que a audiência de custódia faz é antecipar. Então, veja, ele poderia ficar 6 meses, 1 ano preso. Se condenado ele fosse, ele não ficaria preso. Seria condenado no máximo a regime aberto, ou enfim, na pior das hipóteses. Mas não, né? E aí as pessoas ainda falam mal da audiência de custódia. Mas nesse caso, na audiência de custódia, a juíza não verificou que existia uma situação que faria com que o flagrante fosse ilegal. Então, ela converteu a prisão dele, a prisão em flagrante, em preventiva, porque ele entendeu se solto ele estivesse, ele poderia voltar a delinquir, enfim. Porque ele já não era antecedente, já é rescindente, enfim. Então, e aí, vendo, primeira ação da magistrada, né, me pareceu, e aí compartilhando com vocês, me pareceu correta a ação da magistrada, apesar de termos visto diversas opiniões aí na mídia. Muito bem. Perguntar a vocês, os policiais militares utilizaram os meios necessários para conter o acusado? E aí eu pergunto para vocês, quais foram os meios utilizados, né? E aí eu vou pedir aqui, licença, eu vou mostrar a foto para vocês. Muito bem, veja, então ele está algemado para trás, não há irregularidade nisso, mas ele está algemado para trás as mãos, né? E aí amarrou-se dele os pés. E aí eu falo com vocês, eu compartilho com vocês aí, aqui veja, e aí eu vi, não só no Brasil, eu tive a curiosidade de ver em outros países também, para ver qual equipamento que o policial usa. Porque o policial militar, ele pode utilizar aquele equipamento que ele foi treinado, que ele pode utilizar. Muito bem, né? Tem o cinto, né? Tem a sua pistola .40, tem aquele guardam algema, alguns têm aquele taser, né? Que é aquele arma de choque, alguns têm aquele bastão, então tudo isso ele pode utilizar. Eu não encontrei em nenhum armamento deles a corda. Até porque eu falei, caramba, será que voltamos ao Velho Oeste, né? Que ele pega a corda e laça, né? Como é laçado os bois? Então veja, pessoal. Só por isso a gente pode ver que tem um exagero na conduta dos policiais. Ele poderia ter sido amarrado, pessoal? Então, reflexão para vocês. Veja. Agiram corretamente? Então notem, primeiro, os policiais militares estavam com um número superior, tinham pelo menos 9. Ele já estava contido, algemado. Então, ele utilizou o meio necessário para conter o acusado? Primeira reflexão para vocês. Já adianto que policial militar, ainda aquele que se destina à polícia ambiental, não é parte do seu equipamento a corda. Muito bem. A conduta deles pode ser tipificada como tortura? Aí eu sei que vocês estão perguntando, como é que eu vou saber se é tortura ou não? E a resposta é simples, a gente tem uma lei que disciplina quando é tortura. Vamos lá. A lei 9.455 de 97. Ela fala lá, constitui crime de tortura. Primeiro, eu negritei de propósito, tá? Vocês podem discordar de mim, tomara que o façam, mas é aquilo que eu acho que se enquadrava perfeitamente. Tá lá, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Eu não vi aquele acusado negro sorrindo, nem na abordagem, nem no momento que era conduzido. Alguém tem dúvida que aquela ação dos agentes não só o constrangeu, mas causou-lhe um constrangimento, sofrimento físico ou mental? Sim, né? Então vejam ainda, pessoal, a conduta ilícita dele, que não há dúvidas que houve, não é um autorizador para que ele sofra tortura, né? Então, não me parece que uma ação
errada, abominável, justifique outra. Até porque é óbvio, é reprovável a ação dele quando se destina a ato ilícito, mas ainda é mais reprovável a conduta do agente público, funcionário público, treinado, que quis estar lá, que é preparado para esse tipo de situação, agir dessa maneira. Então, me parece enquadrar perfeitamente aqui o inciso 1 da lei de tortura. Muito bem. Falo 2 lá, olha, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pessoal, ele não estava sob a guarda ou autoridades policiais militares? Então, a justificativa de que ele foi amarrado para ser contido, porque ainda assim queria avançar sobre a guarnição, sobre os policiais, porque eles poderiam falar, não, eu usei das formas que eu tinha necessária, foi de forma preventiva. Então, veja, não me parece que é uma autorização ou um autorizador para aquela conduta. Muito bem, então veja, pessoal, primeiro, o crime de tortura, embora poucos saibam, pode ser praticado não só por agente público, tá? Ser agente público e praticar um crime de tortura agrava a pena. E olha lá o que fala lá, ó, parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público. Policial militar é um agente público. Então vejam, me parece, aí salvo o melhor juízo, que sim, pode ser entendida aquela conduta foi desnecessária, desproporcional, a prática de tortura com esse agravante ainda. E aí, pessoal, já caminhando para as conclusões, eu achei que agora eu ia falar, não rolou, né? Mas tá bom, né? Valeu pelo no início, né? Já me dá um conforto. Muito bem. Cuidado ao analisar as notícias e cautelas ao somar os comentários da massa. Então veja, pessoal, é nossa missão também, como eu quis trazer hoje, a gente vê isso na TV, a gente vê isso com as pessoas que às vezes não têm um conteúdo técnico, mas vocês têm um conteúdo técnico, podem até discordar de mim, mas a nossa obrigação é falar que, olha, o crime vai ser apurado e a conduta deles, longe de considerar lícita, mas não quer dizer que, em razão disso, aquele que teve a sua liberdade segregada tem que deixar de cumprir pena ou ser penalizado. Então veja, pessoal, uma conduta não anula a outra, tá? Então é nossa função dar ou compartilhar esses requisitos que a gente está compartilhando aqui com os demais colegas. Então é exatamente isso que eu falei. Um erro não exclui o outro, né? Então o fato dos agentes, em tese, ter cometido crime não é um autorizador para que a juíza, como vários foram criticados, não só a juíza, a promotora, e dizer que, olha, ele teria que estar em liberdade. Não, pessoal, a gente tem que analisar cada conduta. Até porque, pessoal, a gente tem no direito penal uma questão que vocês vão ver bastante, especialmente em jurisprudência, que não existe a compensação de culpas. O que é isso? Não é porque os dois teve culpa que fica por isso mesmo. Não é isso, tá? Então, sem analisar os fatos, analise de forma técnica e sem pré-julgamentos. É um pouquinho do que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Se vocês conseguirem aí, né, isso aí é invenção do Maurício, funcionou no escritório, mas se mirar aí é para abrir no telefone de vocês o filme, tá? Eu não quis trazer aqui para não alongar muito, até para os outros colegas participarem também. Se não participar, não tem problema. No final eu vou deixar, se não funcionar, o e-mail, tá bom? Se ainda assim não dá, me liga, que aí eu passo o link, tá bom? Eu tô deixando ao final aí o meu Instagram, tá? Eu ainda utilizo, que eu sou tiozinho, Facebook. Já aviso, aceito tudo, fake, vírus, mandou lá, eu aceito, tá? O meu e-mail também para os colegas que quiserem compartilhar, quiser mandar dúvidas, enfim, falar, cara, não concordei com nada, né? Não tem problema, manda lá, siga a comissão também.
Quero de verdade agradecer mais uma vez aqui a oportunidade aos colegas de mesa, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, especialmente a você. Eu queria dizer de verdade que eu fico muito feliz em ver, né, esse horário, eu ultrapassar a minha fala e vocês estarem aqui ainda, né? E sei que não é pelo pão de queijo, sei que não é pelo café, né? Mas poder compartilhar isso com vocês me deixa muito feliz no dia de hoje. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, pela palestra proferida, que trouxe, portanto, uma vertente, um olhar, né, para esta questão importante, essa questão criminal, processual, enfim, é muito, muito importante, né, para o acadêmico, a acadêmica que está aqui, aqueles que estão nos assistindo também pela internet. E eu vou passar agora para a acadêmica Simone Araújo da Silva para o seu questionamento. Dr. Wagner, eu gostaria de perguntar a respeito da violência que foi aplicada pelos policiais perante a mídia, né? Eu vejo que vários casos de violência têm acontecido, não só com negros, brancos, índios, até mesmo os advogados. É triste, mas o que está em pauta aqui seria a reflexão, né, referente ao sujeito que foi amarrado. Mas eu pergunto, ao seu ver, o que poderia ser feito de melhoria e orientação para a população que venha a sofrer qualquer tipo de violência? Obrigado pela pergunta, viu, Simone? A Simone é a nossa karateca, vocês já viram? Nós ganhamos, nós temos, cada um de vocês tem uma grande arma e a maioria tem mais de uma. Os telefones celulares, né? Quanto ganhamos com isso? Como eu disse, né? E a Simone trouxe bem, a violência já não é aceitável. Quando praticada desnecessariamente, injustificadamente por agente público, é muito mais abominável. Então, o que a gente precisa fazer é dar publicidade, é denunciar, é usar os canais das corregedorias, das ouvidorias, da OAB, filmem, procure um advogado para utilizar o canal correto de reclamação, porque isso não pode e não deve fazer parte do nosso cotidiano. Eu disse que se a agressão física não é aceitável por pessoas médias, pessoas comuns, jamais pelo agente público, né, que tem que destinar à população um serviço de qualidade. Então, não é aceitável. Então, procure essa casa, procure os canais de denúncia, denunciem, corregedorias, mas jamais se calem. Muito obrigada, doutor. Nada. Na nossa dinâmica, nós estamos deixando...